Glória. Não é? Aqui, ó, deixa eu falar. Você comentou todo o seu processo de pesquisa, processo de criação de personagem. Na verdade, a minha curiosidade, eu queria saber como funciona esse seu primeiro processo com os personagens. Assim, eu já escutei alguns autores falarem que, sei lá, eles vêm e falam, sabe? Aquele negócio de você estar na frente daquele papel em branco e como que esses personagens, eles surgem, como que eles aparecem para você, assim. Claro que você teve esse processo de pesquisa, de conhecimento, mas de onde eles vêm? Essa é a minha curiosidade. Eles surgem a partir da história que você tem que contar, entende? Então, se você vai contar uma história, como o Clone, por exemplo, e qual é o território? O território é que você vai fazer o universo da genética e vai fazer um universo do mundo muçulmano. Você vai contrapor esses dois como pano de fundo. Então, você tem que criar personagens que contem essa história. Aí, você vai criar, por exemplo, o Dr. Albieri, porque você tem que ter a personagem que faz o Clone. Mas você tem que ter também a personagem que não concorde com o Dr. Albieri. Por enquanto, eu estou no campo das ideias, não estou dando ainda uma vida pessoal para ele, né? Romances, essas coisas assim. Eu vou criar alguém que se opõe ao Dr. Albieri. Quem é que se opõe? É o tio Ali, que é a consciência e todos, aliás, todos os outros médicos de onde ele trabalha. Mas quem filosoficamente se opõe, eticamente se opõe ao que ele pensa, é o tio Ali. Então, para contar essa história, eu já preciso dessas duas personagens. Vamos ver, parar só nessas duas. Então, aí eu vou dar uma vida pessoal ao Albieri, né? Então, eu vou pensar, por que o Albieri faz o clone? Aí eu vou começar a construir que tipo de traços ele tem que ter de personalidade, alguém teria que ter de personalidade, para fazer um clone. Por que tem que ter coisas específicas? Porque é um grande risco para um profissional respeitado se aventurar a fazer um clone. Porque se ele for descoberto, né, ele pode ser execrado pela comunidade internacional. E por quê? Porque mesmo que o clone nasça perfeito, vai demorar 18, 20 anos para você ter certeza que ele é perfeito mesmo. Porque tem todas essas dúvidas. Se ele é o clone de alguém que já tem 30 anos, será que ele vai envelhecer mais rápido? As pessoas fazem todas essas perguntas. Então, esse homem precisa ser ambicioso, ele precisa ser vaidoso, mas aí o que eu vou criar nele para ele não ser uma personagem tão assim, para ele ter uma nuance, né? Ele zela pelo bom nome dele. Ele é ambicioso, ele é vaidoso, mas ele não quer ser visto, ele presta muita atenção em como os outros o veem. Porque tem pessoas que são ambiciosas e vaidosas e arriscam. Mas, no caso, ele não. Ele é muito zeloso da imagem que ele tem. Ele é medroso de dar esse passo. Isso dá uma complexidade maior para a personagem. Aí, como é que eu vou enfeitar um pouco mais? Por que ele faz o clone? Como é a relação dele com a morte? Aí eu fiz ele perdendo a noiva lá atrás, não é? E ele tem um envolvimento pessoal, porque essa novela ficaria mais forte, com a pessoa que ele vai reproduzir. Porque se você pode contar a história só de um cientista que pega qualquer célula lá que ele encontrou e reproduz alguém. Mas é muito mais forte se é um folhetim, que essa pessoa exista, e que ela possa, ao capítulos adiante, dar de cara com aquele que foi copiado. Então, você percebe, você vai trabalhando em camadas isso. A partir desse terreno onde a história é contada, você vai trabalhando em camadas, acrescentando nuances. E assim você humaniza a personagem, Você humaniza. Porque o vilão não é chapado, só não, ele não é mal, chapado. Não é chapado, nunca pode ser. Mas você vai, assim, construindo, né? A gente está pertinho de acabar, Glória. E aí você falou de contar a história. Isso me deixou curioso a respeito... Você lembra da primeira história que você contou? Ai, não tenho a menor ideia. Não? Não, porque eu era aquela que fazia redações, que a professora guardava, mostrava para a mãe, sabe essas coisas? Aí a mãe escrevia no caderno. Eu sei que eu fiz uma poesia horrenda que a minha mãe guardou até hoje. Eu tinha 8 anos contando como eu nasci. E que dizia que a minha mãe estava na cozinha quando via um barulho na janela. Era eu, nasci. Eu acho que foi essa. Pelo menos a que foi documentada foi essa. É bom não lembrar. Bem, então a gente encerra por aqui hoje. Hoje foi o segundo dia.
Ah, viu? Só que legal. Mas lembrando a vocês que semana que vem a gente vai ter aqui a Maria Adelaide Amaral conversando com a Maiana Neiva. Então já fica aqui avisado, o convite feito para vocês que aqui estão também comparecerem na próxima semana. E no mais, por hoje, Glória, muito, mas muito obrigado mesmo. Foi um barato estar aqui com você. Prazer. Foi um barato. Prazer mesmo. E humanizar o personagem, né? Tem uma chance que a gente tem de humanizar o autor. É muito bacana perceber o quão humana você é. Obrigado, gente, por terem vindo. Glória Pérez. Adorei estar aqui com vocês.